Tava aqui olhando o Zap Zap, né? Ei, mulherada não perde tempo não, né? Então tá combinado. Gente, o que acha você de viajar em torno do mundo, em volta ao mundo e acompanhado de quem você ama? É um sonho, né? Um sonho fantástico. Mas tem muitas coisas nesse sonho. Tudo bem, vamos viajar, vamos. Agora ficar esse tempo inteiro, um olhando para a cara, era a minha grande preocupação, um olhando para a cara do outro, mais de 365 dias. Eles estiveram aqui antes de partir, agora estão retornando, estou recebendo o Tarles e a Débora, que fizeram o projeto Alvorada 180, eles já explicaram a época, o porquê da Alvorada, mas agora, depois de quantos países, bom dia Tarles, bom dia Débora, Bom é dia, muita Chico. coisa para contar, né? É verdade, tem muita história, hein? Vamos lá, quantos países? Foram 31 países. 31, quantos continentes? Todos? Cinco continentes. 5 continentes. 31 países em 5 continentes. Débora, quantos dias de viagem? 490. 490 dias, um olhando para o outro. Sim, Acordando e dormindo. sim. Tomando banho, almoçando e escovando os dentes. Tudo. A gente ficava praticamente 24 horas por dia juntos. A gente preferia fazer as coisas juntos. Isso é uma prova, é um teste. É, Passaram no teste? acho que sim. É mesmo? Voltamos Vocês casados, então? Voltaram casados, tá Acho tudo que certo. sim. Ninguém voltando sozinho. Você sabe que a gente fez essa análise, assim, por exemplo, eu conheço vários casais que já estão aí 20, 30 anos juntos e certamente não passaram a quantidade de tempo juntos. Ininterruptos, dias ininterruptos. Porque o fato é esse, a gente ficou 24 horas por dia dos 490 dias, então for somar isso e dividir, né, onde os casais se separam para ir trabalhar, né, toda a rotina, De repente né, não passaram tantos dias isso de maneira mesmo, ininterrupta isso juntos, mesmo, mãozinha isso mesmo. dada. Isso mesmo. Não teve uma discussão de relação, nada? Uma DR? Várias, principalmente no início. Até se adequar ao ritmo. Né? Claro, os primeiros meses, eu diria, assim, até o Japão, que foi até o 3º mês, assim, a gente teve diversas discussões e... Será que vamos? Será que não vamos? Sim. A gente, na verdade, realmente viveu, acho que um milagre no Japão, digamos assim, nessa parte. O Japão foi o teste? Não, a gente vai continuar junto, vai fazer valer a pena essa viagem, ou a gente vai parar por aqui, vamos voltar para casa. Cada um para o seu canto. E... Chegou caramba. nesse ponto, assim. Chegou nesse ponto? E daí... Chegou nesse ponto. A gente estava um dia discutindo se eu queria ficar. A gente tinha bastante material assim para postar e tal, bastante trabalho para fazer. Mas nós também estávamos numa cidade que a gente não conhecia nada. E a gente chegou lá num vulcão lá e a gente estava naquela, vamos subir, não vamos? Quase chegou no vulcão. E rapaz, chegou assim olha, eu vou, tu fica. E aí a Débora falou, olha, se tu for, não é só nesse momento. Bateu o pezinho, botou a mão na cintura e falou, tu vai ficar sozinho. Aí eu pensei, não é bem assim, vamos sentar e vamos conversar. Então tá bom. Vocês separaram, são mais de 30 países, é claro que a gente não consegue mostrar tudo isso em fotos e vídeos que vocês têm. A gente vai fazer um convite para próximos programas irmos mostrando, mas junto com a Thalita vocês separaram algumas situações, que foi o Japão, o Quênia, Mianmar, Turquia e Índia. Com certeza algumas coisas especiais aconteceram nesses países. Podemos começar? Isso são vídeos ou são fotos que foram separadas? Vamos ver? Eu acho que são fotos. Japão eu acho que é o primeiro. Japão, aí foi que o bicho pegou. Isso. Sim. Aí é o Monte Fuji lá atrás, está um pouco apagado, apagadinho, né? Mas ele está lá cheio de neve em Japão. cima. É esse vulcão que tu queria subir? Não era esse. Não era esse, mas... Foi depois disso. Sim, a gente está feliz, tudo bem. Mas no Japão tem um problema de sinais, digamos. As placas são tudo em japonês. Para falar com japonês é muito difícil, porque poucos falam inglês. Eles não se abrem. Então a gente estava com problema disso. Assim, nós estávamos... Um estresse de viagem mesmo. Estresse da viagem mesmo. Então, uma hora a gente perdeu o ônibus, que foi nessa hora da discussão. Vamos para lá. A gente perdeu, foi para o lugar errado. E a gente começou a brigar por causa disso. Assim, são as pequenas coisas que... É interessante, como no casamento, né? As pequenas coisas que ferram com a relação. Então, no Japão foi o teste. Longe, língua diferente, escrita diferente. E aí onde a gente estava perdido, e a gente começou a andar dentro de um bairro residencial que não era turístico, nada. Então, imagina, se a dificuldade da língua já é grande nos pontos turísticos, imagina num bairro residencial. Ninguém falava com você. Encontramos lá um colombiano, chama-se Gustavo, hoje temos assim uma consideração por ele como irmão.
E aí ele estava lá no Japão já há 7 anos com o propósito de estudar um pouco da cultura japonesa e uma filosofia de vida chamada Tenrikyo. E o mais interessante é que essa filosofia de vida ela preza pela união dos casais. Ela tem um propósito direcionado aos casais, à família. Nada é por acaso, meu. Vocês estavam quase separando, encontraram um colombiano no Japão e que estuda exatamente a união dos casais, chamou os dois, vem cá, vamos para a realidade. Exatamente vamos para a realidade. Ele fez. Sim. Ele sentou nós dois na mesa, parecia assim que essa mensagem agora é para vocês. Tá aqui, o homem e a mulher são a coisa mais importante, o casal, a união do casal, é só através dele que se pode gerar uma vida, ter uma nova vida no planeta. E vocês merecem ter uma vida de alegria e felicidade. Então, essa é a mensagem, né, dessa... Tenrikyo, o que ele estudava lá e ele passou pra gente. Depois daquilo, a nossa vida, nós ficamos 15 dias com ele, estudando. A gente fez um curso de 10 dias, porque também tem uma parte que é como ensina a curar com as mãos. Sim. Então, a gente fez esse curso também para aprender a curar com as mãos, que também mudou muito a nossa viagem. Ao longo da viagem, a gente pôde ter a experiência de ter pessoas doentes, amigos, e a gente rezar e ficar melhor. E a gente, realmente isso entrou na nossa vida para mudar. Com certeza. Ela mudou o norte do nosso projeto de viagem. Vamos continuar vendo? O que é isso aí? Ai, sushi. É maravilhoso, é o melhor do mundo. Claro que a gente come muito bem aqui, mas chega lá no Japão, é a mesma coisa que comer a feijoada na Alemanha e comer a feijoada no Brasil, né? A diferença é essa. Verdade. E esse o fato desse lugar aí é que é uma esteira, tem lá o sushi man fazendo. Tem aquele, tipo um tablet ali, tu escolhe o que tu quer e vem na esteira. Então, só pega, assim, não tem garçom só para bebida. Já tem esse tipo de modalidade no Brasil, já também, com a esteira e com o tablet. Sim. Já copiaram, tem no Brasil. É muito legal, muito legal. A diferença é que a comida é feita lá pelo japonês. E essa região... O peixe é de lá, tudo. Essa região é incrível, porque é a região de Niigata, onde fica no litoral, então, assim, o peixe ainda muito mais fresco. É o melhor arroz do Japão. Exatamente. É produzido lá, então era tudo muito bom. O melhor arroz de todo o melhor arroz do Japão só vai para um restaurante japonês, que é em Tóquio. É o melhor do melhor do melhor, só vai para esse restaurante que é japonês, que é o melhor sushi man do mundo, que fica em Tóquio. O restaurante dele é para 10 pessoas. Interessante. Para ver o tamanho da responsabilidade. Legal. Vamos dar foto. O que mais vem lá? O que tem? Opa! Esse é o curso Esse é o curso, vocês botaram o kimono e tudo? Claro, esse é o dia da nossa formatura lá. Ganhamos o diploma e foi uma celebração muito bonita. O triste é não poder trazer a roupa, né? É verdade. A gente ganhou uma de dormir, um kimonozinho de dormir, assim, mas acabando que no meio da viagem a gente acabou dando de presente, porque vocês tinham esse princípio de pouquíssima bagagem. Sim, viagem minimalista. A recordação na mente e na máquina fotográfica e no celular. É uma pena, porque, olha, outra chance dessa é um pouco tanto complicado. Legal. Ficaram bem os dois. Ele parece um japonês mesmo, rapaz. Shogun aí, o senhor da guerra. Vamos lá. Olha só, gente, que lindo. Esse é o eles botam no casamento. Aí, como a gente passou esses 10 dias lá, tinham 40 japoneses no mesmo prédio que a gente estava. Então, todo mundo só falava japonês, só que tinha esse nosso amigo Gustavo, que traduzia. E ele falou, olha, a mãe da casa, que é a mulher que cozinhava e tal, ela falou, ela quer vestir vocês. Só para bater foto. Então, a gente falou, não, tudo bem, a gente veste. Aí ela vestiu a gente. Tem por baixo dessa roupa... É um empenho essa roupa aí. Acho que são mais de 10 camadas. É muito, demorou quase 1 hora para ela colocar a roupa em mim. São lindas essas roupas. Incrível, incrível. O homem também, fica muito legal. É uma cultura lindíssima. É lindo. Belíssima. Com uma filosofia muito difícil de entender, que nós ocidentais, o que a gente às vezes confunde com brutalidade, rispidez, tem um outro sentido lá. Sim. É diferente. Esse foi algo que transformou nossa experiência no Japão. Assim, como a gente falou, tem a questão da comunicação, mas ao mesmo tempo a gente conheceu o Gustavo, que já morava lá há 7 anos. E ele nos introduziu dentro dessa cultura. E aí sim. Foi o que mudou tudo, porque a gente estava sofrendo até então e depois a gente. E a diferença de uma viagem de turismo, que o turismo vai no ponto turístico. Ali vocês foram no coração do Japão. Sim. Próxima foto. Esse é o pessoal que se toma com vocês? Essa é a turma, que morava, digamos, no mesmo prédio. Sim. Isso é depois de uma confraternização também. Eles são muito engraçados também, né? Você conhece, entra no clima. Sim. Eles são extremamente engraçados. Um bom humor fantástico. É muito legal. E de uma humildade, né? Eles chama atenção, assim, por exemplo, até mesmo quando eles não conseguem se comunicar ou te ajudar quando você pede, né? Quando você está solicitando.
eles ficam extremamente envergonhados e chateados com ele mesmo por não poderem por não poder fazer, sabe? E chegou na rua, assim, a gente pediu uma referência, onde fica esse local? E lembro, assim, de uma moça que estava indo buscar o filho dela de bicicleta, ela voltou e ela caminhou mais de 1 quilômetro e pouco conosco. Para tentar encontrar. E aqui, sabe? Então ela não conseguia falar, mas ela entendeu o endereço e então isso é incrível na cultura deles. O japonês é muito educado, tem uma filosofia fantástica. Vai lá, próxima foto. Olha, um monte de bunda. Sai do Japão para bunda na África. No Isso Quênia. É Quênia. Isso é no Quênia, no Quênia foi outro lugar que transformou assim... Por quê? Porque a gente participou de um voluntariado com crianças, então era uma escola e também um orfanato. Nesse orfanato tinham quase 50 crianças e na escola mais de 300. Então a gente ficou uma semana lá, dormindo lá na escola e participando das atividades. Minha profissão é dentista, então eu ensinei a escovar o dente 3 vezes por dia. O Tarde jogava futebol com eles 3 vezes por dia. Tive uma dura missão lá, jogar bola 3 vezes por dia, descalço num campo bem ondulado, cheio de pedra. Mas assim, interessante ver... Essas crianças? Sim. Foi interessante ver assim como né, demonstrações muito simples como essa, como atenção, como estar junto. Eu sempre digo, até conversei com a menina que vai para a África, está indo para a África, hoje ela está indo para a África, é uma missionária, vai ficar 45 dias na África, em Moçambique, e eu dizia, por que você vai para a África? Fiz essa pergunta porque eu sabia que ela ia dar essa resposta. Eu vou para a África para entender um pouco do mundo e trazer isso para o meu país, cuidar das crianças do meu país. Com certeza, ao cuidar dessas crianças lá, vocês entendem diferente as crianças aqui do Brasil. Sim, sem dúvida. Né? Essa experiência você traz junto, porque sem dúvida. As fronteiras estão aí, mas somos uma raça única, o ser humano, o resto é só bobagem. Vamos lá, próxima foto, o que vem por aí? Dessa viagem. Olha, não tinha crocodilo nesse lugar? Ou? Não. Esse lugar não, assim, mais um dos poucos rios que nós fomos que não tinha esse perigo de crocodilo. Os outros nós tínhamos que jogar pedra antes de entrar para ter certeza que não tinha crocodilo, hipopótamo e... Hipopótamo mata mais que crocodilo, né? Verdade. É um perigo. Essas são as mesmas são as crianças do projeto social. Final do semestre deles lá, então eles estavam de folga e a gente resolveu pegar eles, vamos pro rio tomar banho, que é o prêmio deles, né? É o ponto alto da felicidade deles, então tomar banho. Foi incrível. Ainda bem que tu não entrou no clima deles, né? Tá de roupinha. Verdade. Era meninas para um lado, meninas para o outro e todo mundo tirando a roupa e entrando na água naturalmente. Aí tem a grande foto de toda a comunidade lá. E que cidade que é do Quênia? Em Kisumu. Kisumu. É perto como 6 a 8 horas de viagem de Nairobi, que é a capital. E é muito interessante o modelo desse... É um projeto social que foi idealizado por um amigo nosso, ele é alemão, e na verdade é um negócio social, né? Ele ficou lá 1 ano e meio, construiu uma casa, onde essa casa hoje serve de base para que os voluntariados, da grande maioria europeus, eles vão para lá e experienciam, né? Tá ao lado de uma escola lá onde essas crianças estudam. Legal. E aí ele aluga aí a casa, né? A experiência e tal por semana, e todo esse recurso serve para apoiar o projeto. Legal. E muito interessante. A gente ficou muito inspirado com voluntariado, solidariedade. A gente aprende isso pelo mundo, né? Isso é fantástico. Vamos lá, próxima foto. Acho que já é saindo do Quênia. Isso já é em Mianmar. Com certeza é Mianmar, é isso? Sim, Mianmar. Isso mesmo. Também um país super interessante. Né? Sim, aí a gente passou por um dos maiores desafios. Um grande desafio. Foi fazer uma meditação de 10 dias, né, que chama-se meditação Vipassana. Vipassana. Sem falar, sem olhar, sem poder contato visual, sem poder escrever. Tiraram tudo da gente, só deixaram a roupa. E durante 10 horas por dia, durante esses 10 dias, né, nós meditávamos e... Encarar o silêncio, encarar a si mesmo. Foi um grande desafio. Foi um grande desafio. Ao final dos 10 dias... Paz. Era medo de ouvir as outras pessoas falar. Foi uma libertação, assim, sabe? Justamente assim, o ver as coisas da forma como elas são, que é o significado da Vipassana, ele está relacionado a isso, a você perceber aonde a sua mente interfere na sua vida, né? E eles dentro de toda a filosofia,
diz isso, né, que a sua mente, ela de fato é só uma parte do seu corpo, assim como sua mão, o seu braço. É difícil dominar. E quando a sua mente está sob controle, quem está observando ela? Essa é a grande indagação. E através da meditação a gente consegue melhorar essas percepções, que foi incrível. Eu tô com uma inveja fantástica da viagem de vocês. Olha aí as meninas com aquele famoso colar de esticar pescoço, é isso, né? É uma pequena comunidade, elas estão lá mais para o turismo mesmo, a gente percebeu assim, a gente perguntou por que elas fazem isso, elas já não têm mais a tradição, é só para mostrar para o turista. Elas vão aumentando as argolas do pescoço e vão esticando o pescoço. Isso mesmo. Né? Enfim, acabam tendo vários problemas depois também, de saúde, claro, etc. e tal. Mas hoje é uma questão turística, gente. Até esses dias eu vi uns caras comendo gafanhoto, não sei aonde, e disse, gente, aqui está oferecendo para a própria população, ninguém mais come gafanhoto aqui, só vocês aqui vêm aqui comer. Você sabe que essa foi uma percepção que nós demoramos até um pouco a ter, na verdade, assim, analisando a cabeça que nós tínhamos antes de realizar o projeto e depois, no decorrer do projeto, separar essas duas questões, né? De uma viagem de turismo e uma viagem de experiências, né? Cultural, né? A diferença de um turista e de um viajante. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Outro nível. E quando a gente percebeu isso, a gente parou de buscar as referências de pontos mais visitados, de lugares mais... E começou a se conectar com os locais, com as pessoas dentro do ônibus, na rua. Esse pessoal que está com vocês é brasileiro? Não. Bota ali. Não, esse é um casal, uma família que inspirou muito a gente a realizar o nosso próximo sonho, que é viajar com filhos. Eles estão com um caminhão e eles têm um projeto de viajar por 5 anos o mundo. Eles próprios ensinam as crianças, eles têm os livros, eles fazem uma prova, porque eles são franceses. Então, na França é possível tu estudar em casa e só fazer uma prova para a escola e ganhar o diploma, né? É Mianmar. É Mianmar. Isso é Mianmar. A cidade de Bagan tem mais de 1000 lá atrás, templos. Muitos templos. E eu perguntei se é brasileiro porque o menino está fazendo uma sacanagem com o pai, né? Sim, eles são muito legais. Eles são muito brincalhões. Fantásticos, assim. São incríveis. Legal. Tem muita gente Nós fazendo isso. Nós mantemos contato até hoje. Assim, tem algumas pessoas na viagem que a gente fala mais, às vezes, do que a nossa família falou com a gente enquanto nós estávamos viajando. Assim. Meu tempo está muito curto, cara. Nós estamos em Mianmar, tem Turquia e Índia. Bota a próxima foto. Vamos acabar pelo menos com Mianmar, porque o convite já fica para a próxima. Vocês não vão viajar já, né? Obrigado. Vão ter que fazer os filhos ainda para poder viajar com os filhos, é isso? Olha, não, o projeto é um pouco diferente, mas a gente vai ficar um período por aqui, aí alguns meses. Esse é um templo em Mianmar, é isso? Sim, é o mesmo local lá, só uma foto de um ângulo um pouco diferente. E também, assim... A civilização milenar, você fica pensando, quem passou por aqui já? Né? Por que eles faziam isso? Por que eles construíam isso? Esse patrimônio, né, cultural de Mianmar é algo incrível, né? Eles abriram o turismo fazem poucos anos, não tenho exato, acho que foi 2009, 2010. E assim, além desse patrimônio, né, a gente vê, por exemplo, lá uma montanha toda fechada de mata e na ponta da montanha tem um templo lá que a gente fica se perguntando como eles fizeram, como eles fizeram aquilo, né? E o povo é muito inocente também. Eles querem saber de ti, porque não tem muito turista ainda, então eles são muito inocentes e é uma viagem diferente, é uma viagem muito que você realmente tem que entrar na cultura deles, porque eles não estão preparados para o turismo ainda, como os outros lugares. Né? O nosso tempo está já estourado, nós ficamos ainda com Turquia e Índia, mas o convite está feito. Obrigado. Prazer. A gente tem um tempo maior para vocês, porque eu particularmente tenho uma curiosidade enorme por outras culturas, eu acho isso muito legal. Obrigado. Mas eu preciso fazer uma pergunta, levaram algum susto? Chico, assim, nós tivemos alguns sustos durante a viagem, claro, assim, algumas perdas, vamos dizer, materiais, por exemplo, nós fomos roubaram a nossa câmera, o nosso celular, assim, logo depois dessa experiência em Mianmar, a gente estava muito confiado que lá era muito normal as pessoas te convidarem no meio da rua e chamarem para ir na casa deles tomar um chá, conhecer a família, o neto, esse tipo de coisa. A gente fez algumas situações dessa. E depois a gente foi para o Sri Lanka. E logo na segunda dia no Sri Lanka, a gente saiu para caminhar na praia e tinha um pescador lá, ele chamou para entrar na casa dele, a gente estava naquele mesmo clima. Na viagem. E depois, como eles estavam lá e começaram a nos pressionar que ele queria chamar o tuk-tuk para nos levar, que ele queria mostrar a cidade e não sei o quê, e depois queria cobrar por isso, e a gente disse que não tinha dinheiro, e aí, assim, no final das contas, sabe, foi uma situação bem estressante, assim, aí começou a vir mais pessoas da família, um outro irmão mostrar que ele tinha um dente de leão, que ele tinha, sabe, assim, tentando nos intimidar, nós sentimos isso.
Mas aí no final das contas a gente falou, o nosso cartão bloqueou, a gente mudou de país agora e tal. Ele disse, como é que você está no hotel então? Eu disse, cartão de crédito e tal. Então ele falou assim, então vamos lá no mercado e você compra lata de leite para mim. Entendeu? Aí a gente sentiu, nossa... Era o desespero pela comida. Era uma situação de desespero. A gente viu as crianças na casa, entendeu? Com fome. E a gente foi lá, comprou e disse, cara, seja feliz e espero poder estar te ajudando e tal. Assim, a maneira como ele abordou, a maneira como ele fez, né? Assim, se tivesse sido sincero desde o início, certamente nós não tínhamos passado medo, né? Por nada daquilo, mas a gente entendeu e ficou assim extremamente agradecidos de naquele momento a gente poder ser as pessoas que estavam ajudando e não estar no outro lado precisando de ajuda. Que é sempre mais interessante e é mais recompensador poder ajudar do que ser ajudado. Sem dúvida. Peço desculpas mais uma vez, o Chico, tempo foi prazer. curto, mas vamos voltar. Já vamos marcar com a Thalita agora, legal. Na próxima, para mostrar, porque é muita coisa para mostrar. E aí, quem está assistindo, puxa, é legal isso, eu quero ver mais isso. Vamos ver com certeza essas diferenças culturais, porque muita gente não viaja por medo, não vai até Florianópolis, porque tem medo de ir a Florianópolis, vai ser assaltado, vai furar o pneu. Eles foram viajar o mundo inteiro, mais de 31 países, todos os continentes desse planeta, e tiveram todas essas experiências, a gente vai saber mais disso. Legal. Muito feliz por vocês estarem de volta. Viu? Obrigado, Chico. Obrigado a todos os telespectadores também. É sempre um prazer estar aqui podendo compartilhar as nossas experiências. E depois vocês vão voltar e vão dizer que projeto é esse, que é a próxima fase do casal. Legal, prazer. E continua casal, graças ao colombiano. Olha o que o colombiano faz na vida, gente. É isso aí. Amanhã, música ao vivo, atenção, galera, fãs, etc e tal. Teremos Edu Gueda ao vivo aqui no programa, cantando especialmente para quem assiste o Toda Manhã, assiste a Rede Bela Aliança de Televisão. Amanhã, então, na sexta-feira, tem Edu Gueda ao vivo cantando para você. Até lá, tchau.